Fala galera, aqui quem tá falando, vocês já sabem, é o Fire. E eu tô super animado hoje, tô super contente de falar de Gridman. Então, aproveitando que a gente tá no 5º episódio, vocês têm que se inscrever pra saber tudo que eu já falei sobre Gridman e tudo que eu vou falar sobre esse anime. A gente chegou no 5º episódio, a gente vai até o 12 falar sobre SS Gridman na resenha do Fire. Solta a vinheta. Pessoal, se você quer saber as novidades, como eu já falei, se inscreva aqui. E a gente está em todas as redes sociais também. Então assim que sai um vídeo novo no canal do Senpu, a gente avisa em tudo que é rede social. Então vale a pena se inscrever e seguir a gente nas mais diferentes redes. E por que eu tô tão feliz de falar de SS Gridman dessa vez? Simples. Porque dessa vez a gente finalmente tem alguma novidade, alguma coisa diferente acontecendo nesse anime, né? A coisa que eu tava reclamando nos outros episódios, de estar sempre batendo naquele assunto, né? Que eu já falei, do romance do Yuta, que eu acho que não é uma coisa tão relevante agora, e as situações acontecerem muito parecidas nos 4 episódios, estão um pouquinho diferente dessa vez. Primeira coisa que eu achei fantástico é que tiraram a cidade, saíram da escola, eles estão num ambiente diferente. Isso é bem legal, porque a gente vê coisas diferentes acontecendo, os personagens agindo de forma diferente, não só indo pra escola, voltando da escola. E isso é muito legal pra gente ver uma faceta nova de cada um deles. O que tá acontecendo? A escola do Yuta, aliás, a escola de todos os meninos, resolve fazer um passeio de barco numa cidade próxima, ou numa cachoeira, ou num local próximo à cidade deles. E aí, por causa disso, eles vão pegar o metrô e ir pra essa cidade ou pra esse local diferente. E só isso já é diferente porque tem os meninos se preparando, as meninas se preparando também, e eles pegam o metrô, acabam dormindo, quase perdem o ponto de descida, e é muito legal ver que tem coisa diferente acontecendo. Eu nunca imaginaria que ia ter uma cena de descida de rio de barco, né, de raft, que eles falam, num episódio de SS Gridman. E o que me deixa bem empolgado é ver como que o monstro dessa vez vai aparecer, o Kaiju, e como que eles vão resolver. Por quê? A primeira coisa que eu pensei, e realmente aconteceu, foi que se eles estão longe da cidade, se eles estão longe da casa deles, se eles estão longe do café, como é que eles vão fazer para se transformar? Né, pro Yuta se transformar no Gridman. Chega no momento do episódio que isso acontece realmente e eles têm que lidar com essa situação. Mas antes disso eu quero falar que é estranho que os pais do Yuta nunca voltam. Eles estão sempre viajando, eles estão sempre sumidos. Então eu desconfio que talvez não seja só uma viagem. Parece que no primeiro episódio ele fala que eles estão fora pra viajar ou alguma coisa do tipo. Mas eu tô começando a desconfiar que realmente tem alguma coisa a mais do que uma simples viagem. Além disso, a coisa de erotizar algumas cenas continua. E dessa vez foi assim, acho que foi o nível máximo, né? O que acontece? As meninas, pra começar, a primeira cena é da nossa vilã Akane e conversando com o monstro do computador. E ela tá num visual só de um biquíni lá, bem curtinho, mostra bem o corpo dela. E o vilão falando, nossa, que visual, pra onde você vai? E sei lá, né, galera, eu continuo achando meio bizarro. Depois disso, elas já chegaram no local que elas vão fazer o raft, não sei como é que fala isso direito, mas a descida de barco, o barco de borracha, o barco inflável pelo rio, e elas estão se preparando e tudo, e aí tem uma cena louca lá do tipo, das duas meninas conversando, da Rika e da Akane, e elas falam assim, a Akane falou assim, você passaria protetor solar em mim? E ela vai lá e passa, aquela coisa, putz, quase um soft porn,
com as duas meninas novinhas. Aí quando ela tá acabando de passar aquilo, ela vira e fala assim, e na frente? Tô brincando. Cara, sei lá, sou estranho pra mim, mas talvez pros meninos da idade deles seja interessante. Não sei, eu acho um pouco bizarro. Nesse começo de episódio, como eu falei, os meninos quase perdem o ponto do metrô lá onde eles tinham que descer, na verdade do trem. E por que eles perdem? Porque eles estão dormindo. E é interessante que nessa hora que eles estão dormindo, o Yuta tem um sonho. Um sonho com as mesmas luzes que a menina lembra lá no segundo episódio, no primeiro, se eu não me engano. São os pontos de luz que explodem na tela. Só que ele é um sonho. A menina parece que teve um lapso, uma coisa assim, um flash de memória. Ele foi durante o sonho. E nesse sonho ele vê uma figura também com uma super lança atravessada, a figura sofrendo, e é uma figura que lembra bem o Gridman. Então parece que alguma coisa da memória dele está ativando finalmente. E eu fiquei bem curioso para saber o que será essa memória que está vindo por aí. Finalmente estão começando a dar um pouquinho mais de pistas pra gente. Por isso que eu falei que eu tô animado para gravar sobre esse episódio, que ele tá cheio de coisas novas. Dito isso, a Kanye tá afim de confirmar quem é o Gridman, quem é o menino ou como que o Gridman aparece. E ela tá sempre desconfiada desse menino que tá na sala dela, que é o Yuta. Outra coisa que eu achei interessante é que a Kanye tá sempre querendo descobrir a origem do Gridman. Quem é o Gridman? Da onde que tá vindo o Gridman? Nesse episódio, ela leva essa desconfiança um pouco a mais, porque ela tá desconfiada do Yuta já, só que aí nesse momento ela começa a querer questionar o Yuta, e ela começa a conversar com ele, porque o povo tá se divertindo lá, e o Yuta é todo mais na dele e tudo, não quis ir fazer o negócio do barco. Então ela vai lá, senta lá com ele, começa a conversar, e ela é muito simpática com ele, e no final da conversa, ela fala assim, e você acaba se transformando, né? Ele o quê? O que você quer dizer com isso? E ela some. Então assim, eu acho que a desconfiança dela tá quase confirmando já, de que realmente ele seja o Gridman, e ela tá usando esse momento diferente, talvez para testar se ele pode ser o Gridman ou não. Mas ao mesmo tempo, como eu falei no começo, eles estão sem o computador. E ela resolve soltar um kaiju gigantesco dessa vez. Um kaiju que é formado da montanha, que solta lava. E ele é gigante, gigante, gigante. Eu acho que é o maior kaiju que já apareceu até agora. E aí o Yuta não tem como transformar, porque ele precisa do computador, e o computador tá a quilômetros de distância dali. Esse fato é bem legal e interessante, por quê? Porque ele mostra como os meninos da Aliança Gridman são corajosos. Os três, a Rika, o Sho e o Yuta, eles estão sem transformar, sem nenhum poder ali, e eles resolvem encarar aquilo e dar um jeito de enfrentar esse kaiju. Os três, cada um fazendo seu esforço, cada um se ajudando. Outro fato legal é que você começa a se questionar. É mesmo, o computador tá lá, mas e se o kaiju aparecer num lugar muito distante? E se eles estiverem no momento que eles não podem usar o computador? Como é que vai resolver esse problema? E nesse episódio especificamente, eles resolvem um problema de um jeito muito interessante. A Aliança Gridman, que agora, né, são aqueles... o pessoal de terno que chegou lá, que tem o Max, Bor, o Calibur, né, eles estão praticamente morando no café da mãe da Rika. Eles estavam lá e o Yuta conseguiu achar um telefone, conseguiu ligar pra lá e falar assim, pessoal, eu tô aqui, eu preciso que vocês tragam um computador pra cá. E aí eles fazem uma vaquinha, foi bem engraçado, pra fazer uma pichinha de comprar o computador da mãe da Rika e levar o computador pra lá. Então é legal ver como é que essa coisa se desenvolve fora do padrão deles estarem sempre perto e tudo. Além disso, quando eles vão pra batalha, dessa vez quem vai pra batalha junto com o Gridman é Bor. E Bor tem umas furadeiras bem potentes, bem agressivas, e que não funcionam só pra furar realmente. O veículo é a furadeira, mas quando esse veículo se une com o Gridman, essas furadeiras descem pro ombro dele e elas funcionam como um disparador, tanto de um produto meio que uma cola, quanto como um produto, como um raio laser que vai e ataca. Porque o Gridman sozinho, ele não estava conseguindo lutar com esse kaiju gigantesco. Esse kaiju é muito grande mesmo. E pra piorar tudo, a gente tem a aparição do Anti. O Anti é aquele menino que se transforma em kaiju também, que tem como objetivo destruir
o Gridman, né? E aí ele aparece lá junto com esse kaiju gigantesco que começa a atacar. Então o Gridman tá completamente indefeso. E a partir daí, a gente não sabe como é que ele vai resolver. E é por isso que Bor resolve se unir com ele. E essas furadeiras que são da Bor, eles viram então um canhão que atira tanto quanto uma plasma, uma cola, um negócio assim, quanto um raio mais forte que ajuda a combater. E aí o que acontece? Ele joga essa cola no Ant, gruda ele no lugar, fala, fica aí, cara. E depois ele usa esses canhões para finalmente destruir o kaiju gigante que era a montanha lá. Nesse meio tempo, a vilã Akane, ela tá atacando, né? Ela tá querendo ver e tentar descobrir quem é o Gridman, só que ela tá presa num lugar que tá pegando fogo, né? E o Ant, ele apareceu e levou a menina, essa Akane, pra lá. Depois, a hora que acontece a luta toda, o Gridman finalmente consegue vencer o kaiju, e esse kaiju cai em cima do Ant transformado, a Akane abandona o Ant, né? Então o kaiju cai todo em cima dele, do Ant. Parece que quando eu comecei a assistir o episódio eu tinha a impressão que ele ia ser destruído, ia ser morto ali. E ela pega o lenço dele, tipo um cachecol, e joga pra lá. Então assim, ela mostra o quanto que ela não se importa com o Ant, e isso pode ser um problema lá no futuro. Desconfio até que talvez o Ant possa passar pro outro lado, pro lado da Aliança Gridman. Bom, aqui tem fatos legais. A Aliança Gridman começando a dar uma diversificada. É a primeira vez que a gente vê Bor em ação. A Aliança Gridman mostrando que, mesmo sem transformar, as crianças são super valentes e corajosas. E por isso que talvez Gridman tenha escolhido o Yuta para se juntar com ele. E é um episódio que dá uma variada naquela rotina que já estava sendo criada, né? Escola, casa, escola, e aparece um kaiju. Eu gostei bastante desse episódio. E no finalzinho, quando o episódio está quase acabando, a Aliança Gridman está reunida ali, a Rika, ela olha para um canto e vê que o Ant tá lá, observando bem distante. Ela vê aquela figura no meio do mato ali, e essa figura some. Então isso mostra que o Ant não morreu e que possivelmente ele já entenda quem são essas pessoas, e que talvez o Ant entenda já que o Yuta é o Gridman, que o Gridman é o Yuta, né? Ou os dois juntos formam o SSSS Gridman. Enfim. Outra coisa que acontece bem no finalzinho do episódio é que o cachecol dele voa, aquele cachecol que foi abandonado, o cachecol do Ant, e umas pedras gigantes explodem assim. Eu não sei se foi o próprio Ant saindo das pedras, ou se isso está mostrando que vai aparecer algum outro kaiju, alguma outra força muito grande, né? Acredito eu que seja o Ant, mas eu fiquei na dúvida, assim. Eu assisti até 2 vezes, mas eu fiquei na dúvida. Esse episódio foi bem legal porque trouxe novas lembranças pro Yuta e mostrou essas coisas que eu falei, de dar uma diversificada e mostrando a importância da Aliança Gridman também. Foi um episódio legal. Eu acho que no 6, que vai chegar na metade da temporada, vai ter mais coisa, e eu tô bem curioso para assistir. E semana que vem a gente vai falar sobre esse episódio, que é a metade da temporada. Geralmente acontece bastante coisa. Eu quero saber o que você acha dessa Aliança Gridman, o que você acha desse anime e especificamente desse episódio. Se você tem alguma sugestão pra mim, eu espero que você possa comentar aqui, ou mandar na rede social pra gente. Procura a gente que a gente tá lá. E pra encerrar, eu tô junto com os episódios de Gridman, eu tô assistindo o Tokusatsu também, né? O live action de Gridman. E ele é bem interessante, claro que ele é um pouco mais lento, tanto pela época quanto pela quantidade de episódios, mas ele é bem legal. Os temas são tudo a ver com o computador e toda essa coisa que a gente tem no anime. E a Patrine me lembrou, obrigado Patrine, de que a abertura de Gridman do Tokusatsu é muito legal. Eu fico cantando, toda vez que eu assisto eu canto Gridman, baby, dan, dan, baby, dan, dan. Enfim, se você também gosta disso, se você acha que eu canto super mal, manda uma mensagem aqui e a gente se vê na semana que vem. Falou, valeu!